Olá, bom dia. Quem faz yoga é sempre feliz? Esse é o tema da live de hoje. Eu vou aguardar, né, como sempre. Fico aqui uns minutinhos fazendo hora, fazendo minutinhos, não horas, né, para aguardar vocês entrarem. Bom dia para quem para quem está entrando. Mari, Adriano, sejam bem-vindos. Bom dia. Lembra de clicar aí nos coraçõezinhos para tornar a live mais interessante, né? O Instagram entende. Bom dia, Adriano. Bom dia, bem-vindo. Obrigada por estar aqui. O Instagram entende que a live está interessante, que o assunto é interessante e acaba mostrando para um número maior de pessoas, né? Muito bom. Então a gente aguarda só mais alguns minutinhos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a felicidade. Felicidade. E a partir do yoga, né? Lógico, não só a felicidade. Mas essa é uma pergunta que muita gente faz. Quem faz yoga, quem pratica yoga, é feliz sempre? Tá sempre de bem com a vida, né? Como é que é isso? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Para falar sobre esse tema, a gente precisa primeiro pensar e refletir um pouco. Olha como fica a luz bem na lente do óculos. Se eu ficar com a cabeça assim, a luz não aparece tanto. Não dá para apagar essa luz porque fica muito, a imagem fica muito escura. Então, para a gente falar sobre a ligação do yoga com o estado de felicidade, né, a gente precisa primeiro entender o que é felicidade e depois o que é yoga, né? Adriano aqui me chamando de mestra, muito obrigada pelo carinho, querido. Eu sempre falo que eu sou honrada e felicitada, abençoada com pessoas que vêm em busca do conhecimento do yoga através de mim, sempre pessoas muito especiais. Os meus alunos são sempre pessoas muito especiais. Isso é uma bênção, é uma sorte, é uma grande sorte, né? Então, a gente precisa pensar primeiro o que é ser feliz, o que é felicidade. Isso é fundamental, senão, uau, entrou uma mensaginha aqui, mas acho que isso não independe do. Agora fiquei preocupada porque às vezes pode cair o sinal, mas acho que não vai acontecer nada não. Então, o que é felicidade? Primeiro, a maneira como a gente identifica a felicidade. E depois, o que é felicidade de verdade, especialmente para a tradição do yoga. Existe uma confusão muito grande com relação a isso, porque a felicidade, equivocadamente, erroneamente, ela está relacionada a um estado de alegria, uma determinada excitabilidade. Então a gente acaba considerando que são felizes as pessoas que estão sempre dando risada, sempre sorridentes, né? Sempre alegres, sempre contando piadas. E não é isso que é felicidade de verdade. Isso é um estado de alegria. Existem sim algumas pessoas que são naturalmente mais alegres que outras. Isso é inegável, é óbvio. E tem pessoas que são mais tristes. Algumas pessoas têm uma percepção das situações mais para triste do que para felicidade, para feliz. Sabe aquela imagem assim de aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio? Então, a forma como você enxerga essa situação determina se você vai se sentir feliz ou triste, né? Desculpa, alegre ou triste. Então, vamos pensar o seguinte: se você gostaria de ter um copo cheio, quando você olha para o copo e vê que ele está meio vazio, você vai ficar triste. Mas se você achar que ele está meio cheio, você vai falar: puxa vida, falta só metade para encher, vou ficar feliz, alegre, né? Então, onde eu estou querendo chegar é fazer com que a gente entenda que a felicidade é um estado que transcende isso. A felicidade independe
da situação experimentada ser avaliada como boa ou ruim, ser avaliada como alegre ou triste, independe disso. Sabe aquela cena? É muito comum a gente ver uma figurinha, parece, é como se fosse um meme, tem uma pessoa sentada na janela de um ônibus e do lado de fora está chovendo e você tá, na verdade, você está passando por uma paisagem, né? E você vê essa paisagem escura, sombria, ou você vê essa paisagem alegre, colorida. A imagem é a mesma, depende do filtro que você está usando. E a gente confunde muito a reação que a gente tem a esse filtro com felicidade. E não é. A felicidade, ou ser feliz, estar feliz, é um estado contínuo, é um estado de consciência, é um estado de ser. E ele não é afetado jamais pela imagem que você está vendo lá fora do vidro ou pela quantidade de água que tem no copo. Então, a minha felicidade, ela não é abalada de forma alguma se o copo estiver meio cheio ou meio vazio. Isso não abala. Aí estamos falando de felicidade. Então, por isso eu quis trazer essa percepção de que a gente está distorcendo o que vem a ser felicidade. Se você está muito alegre porque uma coisa foi boa, porque você teve o resultado esperado para um projeto, ou porque você ganhou alguma coisa maravilhosa, isso é alegria. E ela é temporária, ela é efêmera, passageira. Assim que alguma coisa com características negativas, ruins, tristes aparecer, você fica triste. A alegria vai embora. E isso não é felicidade. Felicidade é um estado de espírito que se mantém independente do que esteja acontecendo à sua volta. E aí, a gente tem que pensar no que é o yoga. Aí, eu vou tentar ser bem objetiva, porque definir yoga não é algo fácil, não é... Tá bom, a gente pode pensar na palavra união, né? Seria, yoga não é a união? É. Yoga é a união de quê com o quê? Porque se é a união, está unindo duas coisas que aparentemente, pelo menos aparentemente, estão separadas. E a gente precisa entender que essa união nos conduz à unidade com o Ser Supremo. Entendam, por favor, quando eu falo Ser Supremo, eu não estou falando de algo assim só espiritual, apesar de não ter como desconectar. Não tem como desvincular uma coisa que transcende a matéria de espiritual. Não tem. Então, através da prática do yoga, o que a gente alcança todo mundo vai alcançar isso, se continuar praticando yoga, lógico, né? E não é só o asana 2 vezes por semana, nós estamos falando do yoga como um darshana, um conceito, um modo de vida que nos conduz a essa unidade, tá? Então, que unidade seria essa? Todo mundo que pratica o yoga vai alcançar essa unidade. Que unidade é essa? É a unidade do ser inferior, da consciência inferior, com a consciência superior. É a unidade dos componentes da pessoa, da Jaqueline, por exemplo, vou falar de mim e vocês vão associando isso a vocês. É a unidade da pessoa que pensa, que escolhe, que fala, que levanta cedo, que dorme bastante, da pessoa que vê tudo isso acontecendo. Porque quando você se depara com uma situação, um copo com água até a metade, você pode, numa determinada ocasião, olhar e falar: nossa, esse copo está meio vazio, que horror, credo, olha que problema, né? Alguns dias depois, você está parado e fala: nossa, como eu fui boba, como eu fui tola. Olhar para aquela situação e achar que o copo estava meio vazio. Percebe como existe um outro eu que olha para isso e percebe a tolice? O yoga é a união desses dois eus.
o eu inferior e o eu superior. É o eu que experimenta, né? Que é a ferramenta de experimentação da vida. É através do eu inferior que eu posso enxergar o copo, que eu posso perceber a quantidade de água que tem no copo e posso me iludir e avaliar que a quantidade de água no copo é boa ou é ruim. Oi, Naê, querida, saudades, meu amor. Então, é o eu inferior, é o ego que me permite observar isso. Mas ele também me conduz a uma percepção equivocada, que o yoga chama de ilusão, de que essa metade de água dentro do copo é boa ou ruim. Eu não tenho que pensar isso. Quem tem o poder, a habilidade, o conhecimento eterno para avaliar que a quantidade de água do copo não interfere em absolutamente nada e é indiferente, o eu superior. Então, na prática do yoga, o que a gente faz é aprender através de todos os mecanismos do yoga, Hatha Yoga, Kriyas, meditação, estudo, enfim, não vamos falar sobre isso, não é esse o objetivo da live. Através de do uso de todas essas ferramentas, de todos os componentes do yoga, o que a gente faz é conectar esse eu inferior com o eu superior. O eu, que é a ferramenta, o eu inferior, que é a ferramenta, com o eu superior, que é o comandante, que é o motorista dessa ferramenta. Quando a gente consegue fazer isso, é felicidade sempre. Sempre é felicidade. Então a resposta para essa pergunta é: quem faz yoga é feliz sempre? Não, quem faz yoga não é feliz sempre, mas está em busca da felicidade sempre. É porque quem faz yoga está tentando aprender a se envolver menos com essas aparências de meio cheio e meio vazio. Quem está fazendo yoga já sacou, olha, quando eu olho para um copo e acho que ele está meio cheio, é a avaliação, é uma percepção equivocada. E quando eu olho para o copo e acho que ele está meio vazio, é uma percepção equivocada. Porque o copo tem uma quantidade de água e acabou. Quem tem essa percepção apenas da experiência vivida para desfrutar dessa experiência sem qualquer interferência da experiência no si mesmo, é o eu verdadeiro. Então, o yoga vai nos conectar. A Jaqueline, ferramenta desse eu verdadeiro nesse momento, vai aprender a olhar para o copo, perceber a quantidade de água que tem lá dentro e só isso, mais nada. Não vai mais elaborar um julgamento acerca daquilo. Tá vazio, ou tá meio vazio, ou tá meio cheio. Esse é o grande ensinamento do yoga. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vive mais feliz. Ao ponto de você poder, durante um episódio assustador para toda a humanidade, que foi a pandemia do Covid, você se sentir tranquilo, bem e feliz. Enquanto todas as pessoas estão desesperadas, amedrontadas, trancadas dentro de casa, você pode sim se sentir em paz e feliz, tomando todos os cuidados, lógico, usando lá as máscaras, álcool gel, não saindo em público para não pegar e nem contaminar alguém se você estiver contaminado, mas o medo inexiste. Porque o medo é uma reação determinada pelo ego, que vê a situação como preocupante, assustadora, difícil. Ela vê o copo meio vazio. E a consciência, o eu superior, o eu verdadeiro, vê aquela experiência simplesmente como uma experiência a ser desfrutada. Por algum motivo, dentro da benevolência cósmica, vamos dizer assim, existe uma lei cósmica, existe um Dharma que organiza, que define tudo, absolutamente tudo que vai acontecer com todos nós.
absolutamente tudo. Então, se a pandemia aconteceu, a gente pode até achar que foi invenção de um, de outro, chinês, japonês, sei lá, americano, brasileiro, não sei. Pode achar o que quiser. Mas isso é achismo do ego. Porque a consciência, o eu supremo, ele reconhece. Era uma experiência, uma situação que as consciências humanas precisavam desfrutar para aprender a lidar com isso. É só isso. Quando você se assenta nessa posição, na posição de eu verdadeiro, de consciência, você não se envolve tão facilmente com as situações, com as experiências, você só desfruta. E por não se envolver, não tem medo, não tem tristeza, mas também não tem alegria excessiva, não tem êxtase, não tem. Eu costumo brincar com os alunos no curso de formação, que é a famosa cara de passarinho verde. Você faz aquela cara de quem viu passarinho verde para todas as situações. Eu sempre brinco assim, ó, é um exemplo que eu uso muito. Ganhei dinheiro. E de novo entrou uma mensaginha aqui, gente. Ai, que coisa, viu? Bom, tudo bem, não está atrapalhando, não caiu nada. Então, vamos lá, eu ganhei dinheiro. Ai, que maravilha! Essa é uma reação do ego, né, do eu inferior, que acha que ganhar dinheiro é bom. Aí a situação se inverte e você perde dinheiro. Ai, meu Deus, como que eu fiz? Por que eu fiz isso? Como que eu não prestei atenção? Ai, pelo amor de Deus, e agora? A pessoa já se decai, entristece, às vezes se desespera, chega a entrar em depressão, simplesmente porque avaliou equivocadamente uma experiência para ser desfrutada. Você precisa desfrutar experiências com dinheiro e sem dinheiro. Essa é a lei do universo manifestado, desse plano dual dos 5 elementos, é assim que funciona. Não dá para funcionar de outro jeito. Nunca vai ser ter só dinheiro ou só perder, só ganhar ou só perder. A gente sempre vai precisar experimentar as duas coisas. E o desfrute dessa situação, aí sim, o desfrute é do eu superior. Ele só experimenta. Eu estou desfrutando uma situação. Como ela é? Com muito dinheiro. E agora? Eu estou desfrutando uma situação. Ai, como é essa situação? Sem dinheiro, perdi o dinheiro. Só isso. Então, nessa condição, é impossível não ser feliz, porque nada te abala. Mas o que eu quis dizer sobre quem está fazendo yoga ainda não estar nesse estado, né, nesse estágio, é porque quem está fazendo yoga está tentando chegar nesse nível, está caminhando para chegar nesse nível. Mas eu posso garantir, com toda certeza, eu posso garantir 300% que quem faz yoga já vivencia muito mais momentos de felicidade plena do que alegria. Então, é muito comum que as pessoas, ao começarem práticas de yoga, especialmente se elas são orientadas por um bom profissional, que tem o conhecimento da filosofia, que vai tentando devagarzinho passar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria milenar para os seus alunos, eu tenho certeza que essas pessoas já percebem diferença, muita diferença. Uma coisa que geralmente acontece, um aluno de yoga, depois de um tempo de prática, vem para a aula e fala: nossa, hoje aconteceu uma coisa no meu trabalho, ou em casa, sei lá, ou com meu namorado, com a minha esposa, enfim. Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei impressionada, porque há um tempo atrás eu teria tido uma reação extremamente explosiva, completamente diferente. E eu só posso associar isso ao yoga. Depois que eu comecei a fazer yoga, eu percebi que as minhas reações mudaram para diversas situações que aparentemente são difíceis e para as quais eu antes reagia de formas impulsivas. É muito comum as pessoas falarem isso, extremamente comum, porque o yoga coloca a pessoa num lugar mais apropriado para ver as situações do que simplesmente o ego. Isso quando tá no ego, tá? Porque vamos combinar.
Quando tem uma historinha que a gente conta quando está estudando yoga, que é a seguinte: imagina que um meditante, um discípulo, pediu para o seu mestre: eu quero alcançar a iluminação o mais rápido possível, mestre. O que eu faço? O mestre: sente e medite. Sente-se e medite. É tudo o que você precisa fazer. Então vou me recolher agora. E esse discípulo se recolheu. Isso é, lógico, é uma parábola, uma passagem da Índia antiga. Então ele se recolheu e foi para uma floresta, escolheu uma árvore e ele se sentou nessa árvore para meditar, porque ele queria alcançar a iluminação. Quando ele sentou, no galho de árvore em que ele estava, tinha um nó, sabe aqueles nozinhos do galho da árvore? Então tinha um nó no galho da árvore e esse nó começou a apertar a bunda dele e ele tá lá tentando meditar e aquele galho espetando, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais esse nó no galho, pelo amor de Deus, você acha que um galho de árvore precisava me atrapalhar? Eu vim aqui longe de tudo e de todos, buscar o silêncio e a paz interna para alcançar a iluminação, esse galho de árvore me atrapalhando, eu vou cortar esse nó. Ele pegou um serrote, inclusive faz parte da piada brincar que, lógico, todo monge, todo discípulo, yogi, tem um serrote por dentro daquela vestimenta de túnica deles, né? Então ele pegou o serrote e começou a serrar. Choc, 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 choc. Serrou o galho e de repente, blum, caiu o galho com ele em cima. Porque ele era tão estúpido, mas tão estúpido, tão incapaz de olhar para uma situação fora da sua consciência, do seu eu inferior, que ele não teve dúvida. Ele cortou, mas ele não foi capaz de analisar, bom, se eu cortar aqui, eu vou cair junto. É tanta cegueira, é uma mente tamásica. É tanta cegueira, é tanta obscuridade que ele chega a se prejudicar a si próprio. É o tipo de mente, é o tipo de lugar onde estão assentados os indivíduos que fazem escolhas ruins para a sua própria saúde, por exemplo. Já sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo: cigarro. Está mais do que falado e comprovado que o cigarro é ruim, é prejudicial, mas o indivíduo não consegue enxergar isso como prejudicial para a sua vida, ele só consegue sentir o prazer de fumar. Então, esse é um discípulo que tinha sua mente completamente dominada e estava assentado num lugar extremamente egoísta, mas tão egoísta que nem a si próprio ele conseguia proteger. Aí tem um discípulo que recebe a mesma orientação, vai para a mesma árvore, ou até mesmo esse mesmo discípulo, vamos pensar nesse mesmo discípulo, com a mente um pouquinho mais esclarecida, mas ele ainda continua assentado e ancorado no seu eu inferior, no seu ego, uma mente rajásica, por exemplo. Aí ele vai lá, sobe no galho da árvore para meditar e no galho da árvore tem um nó que está pegando no quadril dele, no bumbum dele, e aquele nozinho fica apertando, e ele tentando meditar, e aí ele fala: não é possível, eu venho para cá, longe de tudo e de todos para alcançar a iluminação, e essa árvore quer me atrapalhar. Quem essa árvore pensa que é? Eu vou cortar esse galho para não ser mais perturbado pelo nó desse galho. Então ele saca o seu serrote e começa a cortar o galho. Toc, 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 toc. De repente, plum, cai o galho. Ele olha, viu? Não mexa comigo. Ele teve a capacidade de reconhecer qual parte do galho eu corto para não me prejudicar. Eu vou dizer para você que eu sinto que mais da metade da humanidade hoje está assentada nesse ego. Muita gente tem consciência já de não danificar a si mesmo, não prejudicar a si mesmo. Tem gente ainda com uma mente extremamente tamásica, que é tão tamásico, é tão obscurecida a mente desse indivíduo, que em suas escolhas ele acaba prejudicando a si mesmo, que dirá o resto da humanidade e o ambiente, enfim. Mas tem aqueles que fazem escolhas apenas para se beneficiar. Não estou nem aí com o resto. O que importa é o seguinte: eu
vim aqui para alcançar a minha iluminação, eu vou fazer o que meu mestre me mandou fazer, porque é assim que se alcança a iluminação, então cortei o galho da árvore. Essa árvore não me atrapalha nunca mais. E aí esse mesmo discípulo, com uma mente mais sáttvica, uma mente mais... um indivíduo que está ancorado num assento mais conectado com o eu verdadeiro, com o eu superior, esse discípulo ele vai se assentar no galho, ele vai sentir o nozinho lá no galho pinicando o bumbum, e dói daqui, dói de lá, e está sentado. Mas que coisa, gente! Essa árvore parece que quer participar da minha meditação. Não é possível! Nem aqui eu não consigo ter um minuto de paz. O que ele faz? Ele olha à sua volta, avalia os outros galhos da árvore e muda de galho. Porque ele tem consciência de que ele não pode simplesmente amputar um pedaço da árvore para alcançar a sua própria iluminação. Isso não trará iluminação. Muito pelo contrário, isso trará um karma. Porque você está prejudicando um ser vivo para se beneficiar, para benefício próprio. Então o que é que ele faz? Ele muda de árvore. Desculpa, perdão, muda de galho. Ou talvez de árvore até. Lógico, ele vai mudar de árvore se for preciso. Mas ele não prejudica ninguém em benefício de si mesmo. Então vocês percebem como que se a gente não estabelecer o lugar onde quer assentar, as nossas escolhas elas são equivocadas. Elas são distorcidas, porque elas são distorcidas por uma identidade do ego. Então o que o yogi faz é tentar, através de todas essas técnicas, de todos os componentes do yoga, sair desse assento tão obscuro, desse lugar extremamente obscuro, que é o assento do ego, da mente inferior, do eu inferior, e buscar o assento do eu superior, no eu superior. O que a gente faz através do yoga é buscar uma comunicação com a minha natureza mais sutil do que a minha natureza mais terrena. A minha natureza mundana, terrena, obviamente vê o copo com um determinado tanto de água, que é a metade, e tende a fazer uma avaliação, metade cheio ou metade vazio. Mas isso é o meu maquinário, né, de funcionamento. Eu preciso me tornar capaz de transcender esse maquinário. É isso que o yoga nos ensina. Então, quem faz yoga está sempre em busca desse estado de felicidade plena. Isso eu posso garantir. E quem faz yoga está muito mais perto de encontrar, de encontrar esse estado de felicidade plena do que quem não faz. Também posso garantir isso. Ah, mas eu tenho uma amiga que ela é super feliz e ela não faz yoga. Mérito dela. Provavelmente ela trouxe esse mérito como bagagem de outras experiências vividas em outras vidas, mas isso também não é tema para essa live. Hoje, o yoga é, sem dúvida nenhuma, uma potencial ferramenta para ajudar qualquer pessoa a alcançar o estado de felicidade plena. Tá? Pode parecer que é um objetivo muito egoísta. Ai, mas vai praticar yoga só porque quer ser feliz? Não é muito egoísta? Não é melhor a gente se preocupar com a felicidade do mundo? Claro que é. É justamente por isso que o yogi busca primeiro a sua felicidade plena. Pense uma pessoa que está chateada porque o seu copo está meio vazio. Aí você chega perto dela e fala: oi, bom dia, tudo bem? Que bom dia, o quê? Bom dia só se for para você, né? Nossa, você fala, por que você está assim, né? É, porque meu copo está meio vazio. Caraca, você não sabe o trabalho que vai dar para eu encher o resto do copo agora? Você percebe como a ausência de felicidade plena interfere no mundo à sua volta? Então, seguramente, a melhor maneira da gente mudar o mundo, de transformar o mundo, é sendo você mesmo, eu mesma, cada um de nós, a mais autêntica manifestação desse eu verdadeiro, desse ser legítimo, supremo. E não o que o ego está querendo mostrar. E uma pessoa feliz
A pessoa olhou para o copo e falou: olha, um copo com água pela metade, que maravilha, tem água, tem um copo, que... Ai, sou grato por essa experiência. Aí você chega para essa pessoa e fala: oi, bom dia. Ela fala: bom dia, amado, amada. Mas o seu copo não está meio vazio? Não, o copo tem água, até um determinado ponto. Ou então seu copo, nossa, você não está vendo seu copo meio cheio? Vai transbordar. Não, eu estou vendo que o copo tem uma quantidade de água, é a perfeita para esse momento, para essa circunstância. Você percebe como você estar plenamente feliz e realizado interfere no mundo à sua volta? Essa pessoa que falou bom dia para você e recebeu um bom dia amoroso, vai repercutir esse bom dia. E essa pessoa que recebeu de você um bom dia rude, duro, seco, porque você viu o copo meio vazio, ela vai refletir isso, ela vai repercutir isso no dia dela. Então, sim, a sua felicidade é a única maneira de interferir realmente no mundo à sua volta. Se você quer ver um mundo mais feliz, busque primeiro a felicidade plena em você. É o único caminho. Não são palavras da Jaqueline, isso é palavra do yoga, do budismo, de todas as formas de fé, da própria filosofia e, hoje, da ciência quântica. Se você quer buscar essa felicidade para o mundo, busque primeiro ela dentro de você. E sim, o yoga é um caminho, inclusive o Hatha Yoga, porque esse exemplo que eu dei de pessoas que começam a fazer yoga e um tempo depois vêm contar para o professor, que eu vivi isso, nossa, inúmeras vezes, infinitas vezes. A pessoa vem contar para o professor que, nossa, tive uma situação que se eu não estivesse fazendo yoga eu teria reagido de outra forma, como eu sempre fiz a vida inteira, mas agora eu reagi de uma forma tão mais natural, tranquila e harmoniosa. Você percebe? É isso. Então, o yoga, mesmo que seja só a prática dos asanas, é um caminho espetacular, maravilhoso e potencialíssimo para a gente alcançar esse estado de felicidade plena, tá? Mônica, oh querida, obrigada. A Mônica é a prof de yoga para gestantes, uma querida nossa, parceira aqui da escola, que em breve vai trazer o curso de yoga. Imagina uma gestante plena de felicidade. Que tipo de ser vem à tona? Que tipo de ser ela está gerando e pondo no mundo? Olha a responsabilidade de criar um mundo melhor a partir daquilo que você é quando está gerando uma vida. Então, isso é muito lindo, isso é muito profundo. E a Mônica escolheu trabalhar com esse viés do yoga. É um trabalho muito bonito. Depois a gente vai trazer informações também sobre o curso de formação para yoga para gestantes. E é isso, gente. Acho que não tem nenhuma pergunta. Eu vou voltar aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, mas eu acho que não. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, fiquem à vontade. Essa live ela fica salva, né, como todas as outras aqui. E aí depois, né, deixa aqui seus comentários, porque você sabe como é que é algoritmo, né? Eu não faço isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga querida que na live da semana passada eu vi, ela escreveu que esse batom fica ótimo para mim, fica uma graça. Esse é um batonzinho cor de boca das coreanas. Eu fui para a Coreia, a minha irmã me presenteou com uma viagem, eu fui para lá e eu comprei o batonzinho que as coreanas usam. Me apaixonei, fiquei apaixonada pela corzinha, é a cor de boca que elas usam. E fica super bonitinho. Eu não consegui responder para ela, eu esqueci, no dia não deu tempo, então sabe como é que é algoritmos, né? Então se vocês puderem deixar seus comentários e enviar a live depois, manda o aviãozinho para os amigos que possam se interessar por esse tema e se beneficiar também, eu fico muito grata. E a Mônica está falando aqui, sim, Mônica, uma gestante feliz é uma humanidade melhor, né? E eu não estou falando de alegria, gestante alegre é só assistir comédias, né? E hoje em dia tem nossa, ela tem várias opções para ficar alegre. Mas nós estamos falando de felicidade plena, é disso que eu estou falando. E sim, quem pratica yoga é mais feliz. Ainda não tem a felicidade sempre, mas vai chegar lá, isso eu posso garantir, tá bom? Então é isso, gente. Estou vendo que não temos perguntas aqui e agradeço imensamente
a participação de todos vocês. Eu fico muito honrada quando eu vou vendo vocês entrando aqui, os alunos. Fico feliz por alguns me contarem aqui que gostam de me ouvir, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida é falar. E se for de yoga, então, nossa, pode me deixar que eu passo o dia inteiro, até sem beber água. Sem o menor problema, eu fico sem beber água, se for preciso. Beijo, queridas. Lu, a Lu tá dizendo que chegou tarde aqui. Naê, querida, um beijo enorme, viu? Eu vi que tem mensaginha sua, não respondi ainda porque eu ia entrar na live, mas já vou responder, tá? Beijo pra vocês, um beijo enorme no coração. Lindo restinho de semana, um final de semana abençoado. Segunda-feira tem live de pranayamas às 6:30 da manhã. Beijo pra todos. Namastê, obrigada. Beijão, beijão.